O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Com esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 4 até o verso de número 8, eu, pastor Marvel Souza, juntamente com meu esposo Rafael Lira, que está cantando ali ao lado, temos a honra de receber Josiano e Emerson em uma noite de celebração, em que nós reconhecemos: Deus nos chamou para a realização afetiva. E eu convido a todos os presentes neste momento a fecharem os olhos e curvarem as vossas cabeças, e nós vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento. Em Tua presença, Senhor, nós estamos e Te agradecemos pela oportunidade que temos de proclamar a toda a humanidade o amor de Deus que é sem limites. Proclamar a todos a misericórdia do Senhor que é infinita. Proclamar a todos que o Senhor constitui famílias. Hoje nos colocamos diante de Ti, diante deste altar, reconhecendo a Tua misericórdia, bondade e graça. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Todos podem tomar o lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que não tem ninguém nervoso aqui nessa noite, né? Estamos todos descontraídos, animados com um momento festivo como esse. Josiano e Emerson, diante de todos os presentes e diante de Deus, tenho a alegria de proclamar a todas as pessoas: Deus nos chamou para a realização afetiva. Apesar de todos os empecilhos e os levantes contrários, nós reconhecemos: o Senhor tem nos feito vitoriosos. Eu listei aqui vários textos bíblicos que falam sobre amor, e cada um desses textos nos traz um ensino mais profundo que o outro. Mas há um texto em 1 Coríntios, capítulo de número 13, no verso de número 13, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: permanece a fé, a esperança e o amor. Dentre esses três, o maior de todos é o amor. Isso significa dizer que, por mais que vivamos a religião, por mais que sejamos religiosos, tenhamos a nossa fé, acreditemos em algo, por mais que falemos biblicamente sobre as coisas, ou seja lá qual o livro que qualquer um dos presentes aqui use para professar a sua fé, por mais que tenhamos uma religião e nutramos a nossa fé, esse texto está nos dizendo que o amor é superior a isso. Eu posso estar todos os dias em minha igreja, carregar um livro debaixo do braço, quem sabe cantar na igreja, quem sabe participar ativamente de todas as atividades, mas o mesmo texto diz que, ainda que eu faça todas as coisas, eu posso até mesmo falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não tem valor algum. E esse texto, ele é incisivo e com muita propriedade, ele nos ensina a maior verdade bíblica. Nós somos chamados por aquele que é o verdadeiro amor. Fomos criados por aquele que é o verdadeiro amor. A Bíblia chega a nos dizer: Deus é amor. Não há definição mais clara, não há definição mais objetiva do que esta. Deus é amor. Cada um desses textos fala sobre amor, mas o apóstolo Paulo resume tudo isso dizendo: o amor é o dom maior. E é justamente fundamentado nesta palavra que eu estou aqui para proclamar a todos os presentes: nós servimos ao Deus
de amor, porque Ele é o próprio amor. E não é possível alguém estar em Deus e não amar. Não é possível alguém dizer que crê em Deus e não amar. Todos aqueles que são gerados em Deus são gerados para amar e são aperfeiçoados no amor. Nós encontramos em João capítulo de número 2 um momento que tem muito a ver com o que vocês estão vivendo hoje. No Evangelho de João capítulo de número 2, a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, recebeu um convite, e Jesus também recebeu esse convite e levou consigo seus discípulos. Foi um convite para um momento como este, um casamento. Que coisa linda! Quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado o quão sensível o nosso Deus é com respeito à nossa fé. Porque esse texto não diz que era um casamento hétero e nem que era um casamento homossexual. O texto apenas diz: Jesus foi convidado para um casamento. E depois, se você quiser pesquisar na sua Bíblia, você também vai encontrar isso. Jesus foi convidado para um casamento. Porque o foco não é o padrão do casamento, se é heterossexual, se é homossexual. O foco não é esse. O foco dessa narrativa é mostrar qual é o objetivo do ministério messiânico, o que Cristo veio fazer. E estando neste lugar, o imprevisto aconteceu. Acabou o vinho. E naquela época, não como hoje, que acabou a bebida, você corre em uma loja, em um supermercado, na esquina, quem sabe, encontra e compra e resolve o problema. Naquela época não era esse o processo. Pessoas viajavam dias e dias a pé para participar de um casamento. E quando essas pessoas chegavam ao casamento, ter bebida, ter acomodação, era o mínimo que o casal poderia oferecer como gratidão pelo esforço que todos empenharam para estar ali. Acabou o vinho. Algo parecia estar dando errado naquele casamento. Mas a Bíblia nos diz que Jesus estava ali. É bom quando a gente ouve isso, né? Jesus está presente. Jesus está aqui, viu, Josiane e Emerson? Jesus está aqui. Espiritualmente Ele está aqui. E o que nos alegra ao ouvir essa mensagem é o seguinte: quando Jesus está presente, não é certeza de que tudo vai dar certo. Não é isso. Não é certeza que nós não teremos problemas. Não é certeza de que o imprevisto não vai nos surpreender. Não é certeza que a agenda não vai ser quebrada. Não. A presença de Cristo não é a certeza de que as coisas podem dar errado em algum momento. Não é isso. A presença de Cristo é a certeza que ainda que tudo dê errado, há uma solução. Há um jeito, há uma maneira. E que às vezes até aquilo que a gente acha que está dando errado, na verdade está dando certo. Na nossa visão humana muito limitada, calculamos as coisas, pensamos demais dentro daquilo que entendemos da vida. Mas Cristo não é assim. Cristo é aquele que é capaz, por exemplo, de encontrar um cortejo passando, uma mãe desesperada porque havia perdido o seu filho, e segundo o texto bíblico, Ele toca no esquife do caixão e manda o cortejo parar e diz o seguinte para a mulher que chorava tanto: por que choras? Na visão humana, a morte é o fim. Na visão de Cristo, a morte não é o fim. O que eu quero dizer para vocês: Cristo sempre tem uma nova visão para as nossas vidas. E é na visão que Ele tem para nós que nós precisamos caminhar. Tudo parecia bem, mas o imprevisto aconteceu. E quando o imprevisto aconteceu, nós precisamos pensar no seguinte: o que há de errado? Será que na verdade é errado mesmo? Porque se analisarmos esse texto de João, capítulo de número 2, nós vamos encontrar uma porção de informações que parecem um tanto quanto contraditórias. Por exemplo, quando colocamos a palavra Jesus com a palavra Galileia,
Porque é justamente onde o casamento estava sendo realizado, em Caná da Galileia. Jesus e Galileia pareciam não combinar. Jesus era o Messias, o enviado para salvar a humanidade. Galileia era um lugar de perdição. Para quem conhece um pouco de história, logo vai entender. Para os judeus, Galileia era um lugar onde viviam as pessoas que estavam à margem do convívio religioso. Pessoas que não queriam saber de Deus. Pessoas que não queriam saber tão pouco de fé, de religiosidade. Essas pessoas queriam viver ao seu bel prazer. Galileia era considerado terra de ninguém. Mas foi justamente em um casamento na Galileia que Cristo se fez presente. O que há de errado? O que há de errado? Na visão humana, Cristo não deveria estar ali. Na visão ortodoxa dos judeus, Cristo não deveria estar ali, Emerson. Mas foi justamente ali que ele escolheu estar. Quem sabe aquele casal pensou não estar na agenda divina, mas eles estavam na agenda divina. Assim como vocês estão na agenda divina, e por isso este momento está acontecendo. Cristo escolheu estar aqui, apesar de, em uma visão ortodoxa de muitos religiosos incrédulos dizerem: não é possível que Cristo está neste lugar, não é possível que este povo está falando sobre Deus. É um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para contrariar a opinião de muitos e para mostrar que o amor de Deus não se limita às nossas concepções religiosas, Jesus está aqui. Jesus está aqui. O que há de errado então? No momento alguém diz: faltou o vinho, acabou a alegria, a festa pode ir de mal a pior. O que esperar de um casamento como este? Algo pode dar errado, mas Jesus escolheu estar presente. E quando Ele escolhe estar presente, é porque Ele tem algo novo a trazer para as nossas vidas. Para aquela época, as pessoas tiveram a oportunidade, a alegria de desfrutar de um milagre físico, em que a água foi transformada em vinho. E diga-se de passagem, um vinho de ótima qualidade. A novidade que Cristo traz aqui hoje, para além da alegria da festa, para além da beleza da festa, é mostrar a todas as pessoas que Deus nos chamou para a realização afetiva. E Ele sela isso nos falando de amor, nos falando de esperança, nos falando de paz. Tranquilizem o coração, porque enquanto Cristo estiver presente, ainda que as coisas tomem um rumo que nós não esperemos, tenho certeza, Ele tem uma visão nova para as nossas vidas. Aleluia! O que há de errado? Por que se preocupar com um milagre tão pequeno, tão ínfimo na visão humana? Quem sabe se nós tivéssemos por um dia a autoridade que Cristo tinha, a autoridade divina para fazer as coisas acontecerem, o que nós faríamos? Quais os milagres nós gostaríamos de fazer? Jesus estava na Galileia, terra em que o povo vivia à margem do convívio religioso e da sociedade, pessoas doentes, era uma época de muita miséria. Cristo poderia ter iniciado o seu ministério fazendo um grande milagre, fazendo com que um paralítico se levantasse, um leproso fosse limpo, quem sabe um canceroso curado. Mas na agenda divina pode parecer pequeno aos nossos olhos, mas aquele casamento precisava de um toque divino. E o toque divino
não ia fisicamente mudar todas as coisas, mas traria à humanidade a seguinte mensagem: Cristo transforma situações. Cristo muda situações, assim como Ele converteu água em vinho, Ele veio para o ministério da conversão, da reconciliação, é reconduzir a vida humana, é reconduzir a vida humana a Deus. O maior ministério que o homem pode desfrutar não é o ministério da cura, não é o ministério da fé, é o ministério da reconciliação. 1 Coríntios capítulo de número 5 está escrito: porque em Cristo nós temos o ministério da reconciliação, pois Ele mesmo, por meio do seu grande sacrifício, porque nos amou, deu a sua própria vida para nos reconciliar a Deus. Cristo nos apresenta o ministério da reconciliação. Ele reconduz a nossa vida. Enquanto há uma multidão de pessoas caminhando para a promiscuidade, enquanto há uma porção de pessoas caminhando para uma vida sem compromisso, uma vida de revolta contra Deus, uma vida de revolta contra a religião, contra igrejas. Quantos de nós ouvimos alguém dizer que nós não podíamos, que nós não prestávamos? Quantos de nós já ouviu alguém dizer que nós precisávamos era de libertação, era colocar a mão e expulsar os demônios que tinham, porque acreditava-se que isso tudo era uma ação maligna? Muitas pessoas se revoltaram por isso e tomaram um outro caminho, o caminho da revolta. Vocês e tantos outros que estão aqui nesta noite encontraram o caminho da reconciliação. E esse caminho da reconciliação traz a seguinte mensagem: Deus em Jesus está a cada dia nos reconciliando ao propósito divino. Por isso essa oficialização religiosa, por isso esse testemunho tão lindo, diante de todos os presentes, somos reconciliados à presença de Deus por meio de Cristo Jesus, e não há quem possa contra isso, não há quem possa contra esta ação, porque esta ação não é por ideologia, não é por filosofia humana, não é por poder aquisitivo, não é por status social, mas é pelo amor com que Deus nos amou que isto acontece. E hoje eu tenho a alegria de dizer: nenhuma arma pode contra o amor de Deus derramado em nossos corações. A oficialização religiosa é o testemunho vivo de que Deus constitui famílias. E de que vocês são família em Cristo Jesus. Esse texto nos ensina as seguintes verdades. Verdades sobre o homem. Nós somos chamados para a realização afetiva, porque Cristo quis resgatar, salvar aquele casamento. Segunda verdade: sofreremos as consequências de imprevistos. A vida tem imprevistos, viu, Josiano e Emerson? Tem hora que a gente planeja tudo e nem tudo acontece como a gente planejou. E isso em todas as áreas. Na área financeira, quantas vezes a gente planeja as coisas na área financeira, na área familiar, na área profissional, e nem sempre acontece como a gente quer. Nós somos passíveis aos imprevistos. Em alguns momentos, Josiano e Emerson, nós nem saberemos o que fazer. Se eu perguntar para todos os presentes aqui, com certeza todos, praticamente todos me dirão: já teve situações em que eu não soube o que fazer. É comum, nós somos humanos. Mas esse texto também nos ensina verdades sobre Deus. E a primeira verdade é: Ele sempre está no lugar certo e na hora certa. Sempre no lugar certo e na hora certa.
Segunda verdade, a maneira como Deus age contraria as concepções humanas. Tem hora que a gente pensa no caminho da facilidade, o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que deve acontecer primeiro. Deus não pensa assim. Deus trabalha por meio de mistérios. E esses mistérios às vezes contrariam as nossas concepções, os nossos jeitos, as nossas maneiras. Terceira verdade sobre Deus, Ele se importa com o que nos preocupa. O que nos preocupa importa para Deus. Seja algo grande, difícil, seja algo pequeno, se nos preocupou, importa para Deus. Deus se sensibiliza com a nossa vida. Quarta e última verdade, Ele sempre tem a resposta certa para todas as situações da vida. Sob esse texto, eu convido vocês a enxergarem Cristo nesse matrimônio, a enxergarem Cristo nessa oficialização. Ele sempre está no lugar certo e na hora certa. Sob a autoridade que em mim repousa, eu tenho a alegria de dizer a todas as pessoas: nós podemos sim. Esse casamento é um casamento religioso com efeito civil. Nós temos o privilégio de ser a igreja que está celebrando o terceiro. Nós celebramos o primeiro casamento religioso com efeito civil e estamos celebrando agora o terceiro casamento religioso com efeito civil. Porque desde 2013, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que todos os homossexuais têm o direito de gozar desse respaldo legal. E eu convido a todos os presentes nessa hora a se colocarem de pé mais uma vez, por favor. Falamos de amor, falamos de lei. Lei e amor parecem não combinar. A lei só não combina com o amor quando ela é contra o amor. Mas quando ela é a favor do amor, ela combina com o propósito divino. E hoje, não apenas com a autoridade pastoral que sobre mim repousa, mas com a autoridade jurídica, nós estamos aqui para oficializar esse relacionamento também, civilmente. E diante de todos os presentes, como prova do vosso amor, eu gostaria de saber o que vocês têm para dar um ao outro como sinal deste amor, como símbolo deste amor. When I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away.